Está na hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre a possível prorrogação do auxílio emergencial e do estado de calamidade até março de 2021, além do projeto que prioriza o SUS na aquisição e distribuição de vacinas. Eu converso com o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, relator do projeto que instituiu o auxílio emergencial. Senador, boa noite. Boa noite, prazer estar com você. Bem, senador, o senhor está apresentando esse projeto agora, que visa a prorrogação do auxílio emergencial até o mês de março, tendo em vista a gravidade ainda da pandemia. O senhor acha que há possibilidade de o Congresso aprovar essa matéria? Como é que fica a situação do governo em relação a isso? E tem o recesso parlamentar, né? Infelizmente, o governo não mostrou boa vontade com relação à prorrogação do auxílio emergencial e do estado de emergência, apesar de você ter uma situação muito clara de continuidade da pandemia. Então, se eu não tenho um processo de vacinação estabelecido e se a pandemia continua muito forte em alguns indicadores crescentes, eu preciso manter as medidas de proteção do cidadão. Porque o cidadão não vai conseguir retornar para o mercado de trabalho, porque vai paralisar muito rapidamente. A gente está vendo agora, em plenos festejos de final de ano, a maioria dos estados e cidades paralisando os eventos, desempregando pessoas, porque os hospitais novamente estão ficando superlotados. Infelizmente, como aconteceu no começo da pandemia, o governo demora a entender. Agora, senador, tem um problema também que está em discussão, que é a questão fiscal. É o desequilíbrio das contas. Nesta última semana foi aprovada a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que prevê um rombo imenso para o próximo ano. O senhor acha que daria para conciliar, esticar mais esse estado de calamidade, sem produzir uma desconfiança, uma incerteza em relação ao país? Quando você faz isso de forma programada e com prazo certo, o mercado entende perfeitamente. O que não dá para imaginar que é razoável é você deixar milhões de brasileiros sem nenhum tipo de assistência. O Estado serve para assistir aqueles que mais precisam. E quando você tem um momento como esse que estamos vivendo, onde o governo demorou muito a entender a gravidade da pandemia, onde nós vamos ter vacinação consistente no Brasil em 2, 3, 4 meses. Então, até lá, você vai continuar tendo contaminação elevada, ocupação elevada de hospitais e a economia desacelerando, porque as pessoas deixam de participar. Então, é muito clara a necessidade e você vê, até o Fundo Monetário Internacional, que é altamente conservador, já defende a continuidade de alguns tipos de auxílio. Agora, a ampliação do Bolsa Família não seria uma alternativa, que o presidente Bolsonaro recentemente até falou que era para esquecer o Renda Cidadã, que seria um novo programa social, e ele disse que solicitou ao Paulo Guedes que ampliasse o Bolsa Família. Dá para compensar de alguma forma? Daria se tivesse sido feito no tempo exato. Como eu digo, o governo demora muito a entender. Eu já disse isso ao próprio ministro Paulo Guedes. Paulo Guedes e a sua equipe são altamente qualificados, mas eles não têm vocação para esse tipo de política. Eles tinham na cabeça um planejamento econômico para um Brasil e para um mundo que não existe mais. Então, vai ser necessário aumentar o endividamento por algum tempo, mas quando você faz isso dentro de uma programação bem feita, pública e debatida com a sociedade, você não tem prejuízos para a administração fiscal. É muito claro que a gente não vai conseguir sustentar a sociedade brasileira sem ter algum tipo de auxílio. E testar na vida das pessoas se funciona ou não sem auxílio, é um drama que eu não gostaria de ver minha família passando. Agora, senador, não houve um exagero aí dentro das condições do país mesmo, da forma como foi concedido o auxílio emergencial, porque o Brasil conseguiu reduzir a desigualdade no momento de pandemia. É uma situação que outros países não tiveram. Com o aumento do desemprego e essa desigualdade diminuiu. Então, se discutia, inclusive, o valor e a quantidade de pessoas que receberam o auxílio. Então, talvez tivesse sido possível criar uma reserva maior para prolongar o auxílio. Sem dúvida nenhuma. Eu posso fazer um histórico disso muito breve e acompanho desde o início do debate. Eu me recordo de uma reunião que eu tive com o ministro Paulo Guedes e a sua equipe, onde a gente falava em um auxílio na casa dos R$350. E o governo, naquele momento, defendia R$200 apenas. O que acontece? Você tem um processo político onde isso chega a R$500 na Câmara dos Deputados e o presidente Bolsonaro decide aumentar para 600 para manter a primazia da concessão, vamos dizer assim. Ficou parecendo uma coisa muito pouco calculada. Isso chega no Senado, chega com várias restrições de atendimento a grupos que precisavam ser atendidos, informais especialmente. A gente faz o relatório e estende isso. Só que quando o governo depois faz a prorrogação, o chamado auxílio residual, você já tem uma redução de valor.
E o que a gente apresenta agora como proposta é a gente só apresentou o projeto depois que o governo consolidou a opinião de que não faria Renda Brasil, que não faria ajustes no Bolsa Família, que ia deixar tudo como está, fingir que a pandemia acabou, e aí a gente foi forçado a apresentar um projeto. Esse projeto faz o quê? Ele prorroga o estado de calamidade por 3 meses e ele prorroga o auxílio emergencial residual, que é esse de R$300, por 3 meses, com a previsão de que os detalhes, público alcançado, formato de pagamento, restrições, serão definidos por regulamento pelo Executivo. Então, a gente está dando, na verdade, a ferramenta na mão do governo para que ele atenda ao cidadão na medida da necessidade. O que não pode fazer é simplesmente você deixar o léu, deixar abandonado. É um risco social muito grande, porque a gente está falando de milhões de brasileiros que deixam de ter a mínima fonte de renda, são jogados abaixo da linha da pobreza. Inclusive o universo de beneficiados foi diminuindo, se descobriu muita fraude e tem ainda o auxílio residual a ser pago em janeiro e fevereiro, exatamente porque esse cronograma foi meio complicado, né? Eles demoraram muito a entender a gravidade. É como eu digo, não há nenhuma dose, tenho certeza, nenhuma dose de má vontade ou maldade. Não tem a pegada mesmo, a formação nessa área de redução da desigualdade por transferência de renda. O entendimento do Paulo Guedes, eu concordo teoricamente com ele, é que você reduz a desigualdade efetivamente através da geração de empregos. Economia estável, geração de empregos. Sem dúvida, mas quando você tem uma pandemia, essa regra se perde. Você não tem como fazer a economia girar, funcionar com qualidade, geração de empregos efetiva, real, se você tem uma pandemia que paralisa o país, as cidades, os estados, está todo mundo parado. Então, é preciso entender o momento e adaptar. Essa demora para entender o momento, essa demora para adaptar, ela custa vidas e ela custa empregos. E a gente tem que fazer a nossa parte. Então, o Congresso, assim como fez lá no começo, agora se dispõe novamente a fazer sua parte. Infelizmente, a gente já está muito perto do recesso. Nós apresentamos, vários senadores apresentaram a proposta de suspensão do recesso, porque não faz sentido ter um recesso parlamentar com o Brasil em crise, dentro de uma pandemia, ainda sem plano nacional de vacinação efetivo. Mas, infelizmente, o presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, tem mantido a opinião de manutenção do recesso, ou seja, os políticos, os representantes, quem pode resolver o problema vai estar de férias e o povo vai estar aí, sem auxílio emergencial, sem vacina, esperando para ver como é que vai sobreviver. Agora, falando da vacinação, senador, nós temos esse projeto que garante ao SUS a prioridade na aquisição e distribuição das vacinas. Agora, como é que isso vai se conciliar com esse projeto que está sendo apresentado pelo governo e que tem ainda muitos pontos vagos, não é? O projeto nós apresentamos lá em agosto, né? Como eu digo, é um governo que demora a entender a gravidade das coisas. Então, em agosto, a gente já entendia que o processo de vacinação teria que ser nacional, gratuito e universalizado. Hoje, quando o governo, a gente aprovou no Senado por unanimidade o projeto, e agora a gente tem a satisfação de ver que o governo, mesmo que parcialmente, adotou a política, ou seja, o presidente Bolsonaro hoje fala que vai comprar a vacina, inclusive do Butantan, que vai fazer a vacinação para todos os brasileiros que desejarem, que vai garantir a distribuição equilibrada dentre os estados, porque senão os estados menores ou mais pobres seriam altamente prejudicados, porque você só vai ter vacina para o mais pobre muito depois. Então, o que o governo está fazendo agora é o que a gente estava defendendo lá em agosto e apanhando do governo em agosto. A gente passou meses apanhando do governo, agora o governo entende, e que bom que entendeu, começa a avançar um pouco, mas as pessoas têm que fazer a leitura correta. Para você ter um processo de vacinação que gere resultado no tocante à pandemia, a gente tem que atingir algo como 60% ou 70% da população. Pela escala que o governo está apresentando, no plano nacional que o ministro Pazuello apresentou, isso vai ser atingido lá para daqui a 12, 14 meses. Como é que as pessoas vão viver até lá? A gente vai conseguir pagar auxílio para as pessoas até lá? Vai deixar passando fome? Então, assim, essas respostas para perguntas que são relativamente óbvias, elas não são colocadas na mesa. Isso prejudica demais os brasileiros. Tudo que a gente quer é que o governo funcione bem, porque quando ele não funciona, quem sofre é justamente a camada mais pobre. Agora, por esse projeto, o SUS seria responsável pela distribuição, pela aplicação da vacina? Exatamente, como acontece hoje através do Plano Nacional de Imunização. Isso não é uma novidade, mas a gente vai e impede aquela proliferação de planos isolados, estagnados, e quem tem recurso, então uma capital, Belo Horizonte, por exemplo, ela faz uma aquisição de uma quantidade expressiva de vacinas. E que bom, parabéns. Mas um outro estado menor vai conseguir fazer isso, ou um município menor vai conseguir? Não vai. Ele tem que ter o atendimento através do SUS. Você tem toda uma série de logística, cadeia de frio. Quem tem que fazer isso é o Ministério da Saúde através do Sistema Único de Saúde.
que é a salvaguarda do brasileiro. A gente não perdeu mais vidas, a gente está chegando em quase 200 mil mortos, a gente não perdeu mais gente por conta do SUS, que tem problemas de financiamento, tem problemas de gestão, mas mesmo assim é um patrimônio que o brasileiro precisa valorizar e proteger. É o que a gente está tentando fazer, inclusive garantindo a questão da vacinação. Agora, senador, como é que ficaria a situação, por exemplo, de São Paulo, que tem a Butantan, a vacina produzida aqui e sendo importada também pelo governo de São Paulo? Como é que seria essa distribuição? O governador sinalizou que começa a vacinação em 25 de janeiro, contando que até lá haverá o registro da Anvisa. E aí, como é que ficaria São Paulo nesse contexto global? E parece que o governo de São Paulo, de forma muito equilibrada, está fazendo a composição com o governo federal. Ou seja, você tem a produção de vacinas que está contratada para São Paulo e, ao mesmo tempo, você vai ter uma produção de vacinas contratada para o Sistema Único de Saúde. Essa distribuição está sendo equilibrada através de um contrato, é muito transparente o que está acontecendo. Infelizmente demorou, mas agora, aparentemente, vai acontecer. E o processo de vacinação nacional, na verdade, vai começar com maior eficácia com a vacina produzida pelo Butantan. É o único fornecedor que tem a possibilidade de atingir, ainda que muito pequeno no total dos brasileiros, mas vai atingir um percentual mais significativo. A vacina de Oxford, da AstraZeneca, ela não está ainda em fase final, ela teve um atraso nos testes. A da Pfizer, ela não consegue atender mais porque ela já teve contratações e o governo brasileiro optou por não fazer a contratação há 4 meses atrás. Então, é muito claro, nós precisamos da vacina que é produzida em São Paulo. As ações do governo paulista foram muito importantes para o povo de São Paulo e para o Brasil, mas agora você tem que partir para a distribuição nacional. É o papel que a gente tem na federação. Eu acredito que isso vai acontecer, ainda que tenha mais alguma canelada política, a gente sabe do interesse político de todos os envolvidos, mas eu acredito que agora a gente vai começar a colocar isso numa esteira mais de normalidade. Tem que ter vacina o mais rápido possível, na maior quantidade possível, claro, vacina autorizada pela Anvisa, e garantir que os brasileiros possam retornar à normalidade. Ninguém aguenta mais a situação que a gente está vivendo. Agora, só para fecharmos, o programa efetivo mesmo de vacinação pode ser implementado com recesso parlamentar e também com recesso do Supremo? Muito provavelmente vai acontecer. A gente tem agora em andamento, não sei se já acabou o julgamento que fala da questão da obrigatoriedade da vacina, que é outro ponto importante. Vacina no Brasil, a grande parte delas é obrigatória desde 1975, quando eu nasci. Então não é uma inovação agora. Você não confunde obrigatoriedade com compulsoriedade, ou seja, ninguém vai ser obrigado à força a se vacinar. Mas é claro que essa vacina vai servir de requisito para uma série de atividades, porque uma pessoa não vacinada vai estar arriscando a vida do coletivo, não só a dela. Então tem uma série de coisas que vão acontecer agora durante o recesso, infelizmente. Demorou o executivo, demorou o parlamento. Como eu disse, o nosso projeto das vacinas ele é de agosto. Né? Então a gente teve tempo, o debate sobre renda e auxílio, ele se arrasta há 6 meses. E infelizmente vai ter que ser decidido agora. Da parte do Senado, eu posso dizer que a maioria dos senadores é favorável a não ter recesso e trabalhar com uma pauta fechada para que ele possa atender essas emergências, que são várias. É bom lembrar, o Brasil não tem orçamento aprovado para o ano que vem. Perfeito. Eu não me lembro de que ano isso aconteceu. Eu conversei com o senador Alessandro Vieira, do Cidadania, que é relator do projeto que instituiu o auxílio emergencial. Senador, muito obrigada, uma boa noite. Boa noite a todos.